Então, que bom. Amados, então é um privilégio, né, estar aqui falando com vocês. E eu não gosto muito de ficar sentada não, viu, Carla? Eu acho que eu em pé eu funciono melhor. Nós vamos estar iniciando nessa aula. Parabéns à irmã Silvia, que foi muito feliz nas suas colocações, e todos os outros que por aqui passaram foram sensacionais. E eu creio e entendo bem que tudo isso que tem sido feito aqui nessa igreja tem sido para a glória do Senhor. Se não fosse o Senhor conosco, se não fosse o Espírito Santo de Deus com a gente, né, o que seríamos de nós? Mas graças a Deus que o Senhor nos amou de tal maneira e que nos colocou para que fizéssemos o melhor para Ele, para que pudéssemos andar de acordo com a vontade dEle. E ser amado por Deus é assim, algo muito importante, interessante, embora muitas pessoas ainda não reconheçam esse amor de Deus e essa dependência que nós devemos ter desse Deus poderoso. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 do Evangelho de João. Tem sido muito enriquecedor estudar o livro de João, né? É um livro bem apropriado para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento como filhos do Deus Altíssimo. Não gostei dessa. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 4, onde nós vamos falar sobre a vida de uma mulher, a mulher samaritana. E hoje a gente vai mostrar alguns tópicos, né, a respeito da vida dessa mulher samaritana, relatado no Evangelho de João. Mas eu quero que a gente trate esse assunto de forma bem prática, de forma bem... conforme a gente tem vivido nos últimos dias, no nosso dia a dia. Então, diz assim a palavra do Senhor, o Evangelho de João. Nós vamos nos ater hoje no versículo 1 até o 19, e diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pedes dar-me de beber, tu lhes pediria e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Amém? E o versículo 19, ela fala assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te damos graças, Deus, porque o Senhor é bom.
Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Obrigada pelo Espírito Santo que tem falado aos nossos corações. Obrigada, Deus, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nesta manhã e podendo ouvir e ler a sua palavra com liberdade, com prazer no coração, Deus, de poder conhecer esse Deus lindo e bom que é o Senhor e que tem cuidado de nós. Pai, obrigada por esse amor, obrigada por esse zelo, obrigada por esse cuidado, obrigada por essa presença, Senhor, que o Senhor tem nos dado e estado conosco todos os dias. Em nome de Jesus, nós pedimos a bênção para esse estudo desta manhã, pedimos o Espírito Santo para tomar posição, Pai, nessa cadeira, nesta igreja, nos corações, e abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos compreender com verdade aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Deus, aqui não tem ninguém melhor do que um ao outro, mas temos o Espírito Santo que é sobre todos e acima de todos. E é o Espírito Santo que irá nos capacitar e nos ensinar para que possamos fazer a vontade do Senhor conforme a tua palavra nos ensina. Pai, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas, esta igreja, abençoe, Deus, cada vida e nos dê, Senhor, entendimento das entrelinhas desse texto e daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos nesta manhã. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, como vocês viram, eu coloquei ali uma imagem, né, que usam-se bastante como a imagem de Jesus, né, uma pessoa, um homem e uma mulher sentados-se ao redor de um poço, e essa mulher estava com um cântaro na mão. E o que nós lemos nessa passagem de João 4 é um relato que comprova a respeito, né, de uma mulher samaritana e do que Jesus fez para essa mulher. Então, naquela época, as mulheres sofriam, ainda hoje, né, irmãos, a gente vê muitas perseguições, muitas situações, as mulheres muitas vezes sendo discriminadas. E tem vários lugares ainda que a mulher não tem o seu espaço e que elas enfrentam muitas dificuldades. Né? Inclusive no ministério, a gente sabe que ainda tem muitos lugares que não aceitam a mulher no ministério. E nessa época que a gente viu Jesus, e a gente observa no livro de João, Jesus a todo tempo dando bastante ênfase, né, à questão da mulher. E ele buscou ali, ele passou, diz aqui a palavra, né, como eu coloquei, numa época em que as mulheres geralmente eram tratadas como inferiores. O Evangelho de João, ele revela que Jesus Cristo tratava as mulheres com compaixão e respeito. Então, Jesus, no Evangelho de João, ele olha bastante para a questão das mulheres e ele, né, não faz acepção dessas mulheres. E esse versículo que a gente leu, quando, pois, falaram para Jesus que ele batizava mais discípulos do que João, se bem que não era Jesus que batizava, e aí ele decide ir para um outro lugar, para uma outra cidade. Né? E aqui a gente vê também Jesus saindo com um propósito maior, um propósito de Deus. E entendemos que, aqui nessa passagem também, alguns judeus consideravam os samaritanos impuros, mas Jesus decide passar por uma cidade, né, chamada Samaria. Ele poderia fazer um outro percurso, mas ele decidiu fazer aquele percurso porque ele tinha algo especial. Né? E os gentios, eles consideravam um povo sem nacionalidade e eles evitavam contato com os judeus, por quê? Basicamente, eles não tinham não se linkavam um povo com o outro. Então, tinha problema, tinha dificuldades. E eu coloquei aqui, gentios era designado para os não cristãos, os pagãos. A palavra gentil deriva etimologicamente de gen, que significa clã ou grupo familiar. Na tradução cristã da Bíblia, a palavra gentil designa-se para povo não hebreu. E essa mulher samaritana era considerada uma mulher indigna, uma mulher que não tinha acesso, não tinha... Na verdade, todos eles, a gente vai expor mais adiante, né, naquilo que a gente vai estar falando, para que a gente possa entender um pouco sobre esses versículos e essa passagem do Evangelho de João falando sobre a mulher samaritana. Nosso objetivo nessa aula é compreender de que forma as verdades bíblicas inseridas nesse capítulo de João 4
né, embora escrita numa época tão distante da nossa, podem ser aplicadas em muitos contextos para a gente hoje. Então, o que a gente quer compreender? A gente quer entender, né, como essa passagem tratava, como essa passagem foi falada, por que essa mulher era discriminada, por que muitas coisas aconteciam, e Jesus, Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Jesus Cristo não apenas deixou de lado as suas tradições daquela época, mas ele foi até aquele lugar especificamente por causa de uma pessoa pecadora, por causa de uma pessoa indiferente, por causa de uma pessoa, de uma mulher básica, e ainda assim, uma mulher. Não era nem para dizer um homem ou uma pessoa de muito valor, né? Mas uma pessoa totalmente indigna, totalmente desconsiderada, totalmente não reconhecida, e uma mulher. E o ministério de Jesus, ele dá bastante ênfase à questão das mulheres, que ele deixa o percurso que ele ia fazer, ele muda, ele tem que sair de um lugar, porque lemos que ele saiu da Judéia para a Galileia. E os judeus, quando eles iam para fazer a adoração ao Senhor, eles passavam por um outro lugar. Eles não passavam pela cidade de Samaria, porque o povo de Samaria era considerado um povo indigno, um povo que não era judeu, um povo, desqualificado para aquilo que eles estavam querendo. Mas Jesus não. E o que eu preciso e que a gente entenda é que ainda hoje Jesus tem olhado para nós com esse olhar de amor, com esse olhar de mansidão, com esse olhar de zelo, de saber que nós, apesar de tantas situações que já passaram, a gente ainda passa por momentos difíceis, mas Jesus está lá todo o tempo olhando para nós e ele ainda dá voltas para nos encontrar. Ele poderia ter passado por um lugar, mas ele decidiu passar por outro. E se ele tem um propósito na vida de alguém, você pode ter certeza que ele vai vencer todos os obstáculos para ir até você, até qualquer pessoa que precise ouvir do amor de Deus e do Evangelho e se achegar a Deus e aos pés do Senhor, porque é propósito. Então, nosso ponto é compreender essas verdades. Os samaritanos aqui são mencionados com certa frequência nos evangelhos de Lucas 9, 51 e 56, 10 e 17. Então, os samaritanos, eles era um povo que, como eu já disse, um povo que não tinha esse privilégio, não tinha esse cuidado. Então, menciona-se, nós vemos nesses versículos que aqui ele menciona, Jesus fala que, o versículo 2, que eu coloquei no slide, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Esse versículo ele foi colocado aqui somente para dar uma ênfase, para mostrar para o outro o que estava acontecendo. Na verdade, foi uma explicação sobre aquilo os rumores que estavam acontecendo. Então, quais eram os rumores? Os rumores eram de que Jesus batizava mais discípulos do que João, porque João foi o precursor, então João veio bem antes. Então, quando João já estava falando, quando João já estava pregando o evangelho, João já estava no deserto, João já batizava, João já fazia outras coisas lá, e as pessoas começaram a olhar para aquela situação e perceber, mas quem é esse novo profeta que está chegando? Quem é essa outra pessoa que está aí? Agora não é mais um, mais dois? Então, estava acontecendo esses rumores e disse que os fariseus foi quem veio para falar que Jesus estava batizando mais do que João, Então, o versículo foi: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Quem eram os fariseus? Nós vimos aqui também, na última aula, acho que foi a aula de Diego, e ele estava mostrando de ela e falando um pouco sobre os fariseus. Então, quem eram os fariseus? Os fariseus eram os separados, as pessoas que moravam, que iam para os templos, e surge como um partido político, eram formados por leigos, empresários da classe média ou alguns escribas.
Os fariseus são destacados. Quem são os fariseus que foram destacados no Novo Testamento? Então, Nicodemos, Gamaliel, Paulo, e eles também conspiraram para matar Jesus. Então, eles eram tão legalistas, eu posso dizer que eles eram legalistas demais, e eles achavam que qualquer pessoa que fizesse algo ali, eles focavam bastante na lei de Moisés e queria viver somente aquilo ali, e não aceitava nenhum outro princípio que viesse. E Jesus estava lá, e pelo fato de Jesus estar lá, eles simplesmente queriam defender, conspiraram muitas vezes contra Jesus para não aceitar que o Cristo viesse e que o Cristo falasse de uma nova aliança, de um novo compromisso. Tá? Então, assim, os fariseus foram pessoas que muitas vezes se levantaram e conspiraram contra Jesus. Então, observamos também que no nosso próximo slide tem, no livro de 2 Reis, fala de uma cidade de Samaria, como a gente observou, essa mulher samaritana, ela era da cidade de Samaria, e Samaria é um nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, rival, vizinho do Reino do Sul. Então, a gente viu também que existia uma divisão entre os reinos, e o Reino do Sul, o Reino de Judá, e atualmente situa entre dois territórios, que é entre a Cisjordânia e de Israel. Então, a Samaria está localizada hoje entre a Cisjordânia e Israel. O versículo 4, ele fala de uma necessidade de passar por Samaria, especificamente a uma cidade chamada Sicar. Jesus, ele decide sair da Judéia para ir até a Galileia, e ele decide passar por essa cidade. Ele não apenas vai passar na cidade de Samaria, mas especificamente ele vai até uma cidade chamada Sicar. Então, se a gente pensa assim, ele somente passou por Samaria. Pessoas podem passar vindo de outros, da Bahia, por exemplo, e passar por Minas Gerais, passar por Montes Claros. Mas Jesus disse que ele saiu da Galileia, ele foi para a Judéia e ele passou em Samaria, especificamente no lugar, porque lá estava a pessoa com quem ele tinha um encontro marcado. Então, se Jesus tem um encontro marcado com você, se você está na rota de Deus, pode ter certeza que ele vai te encontrar no momento oportuno, na hora certa, no tempo que ele tem preparado. Então, Jesus, ele saiu de um lugar para o outro, ele não apenas passou em Minas Gerais, mas ele passou em Montes Claros, porque ele tinha um encontro comigo. Ele não apenas passou em Minas Gerais, ele passou aqui, porque ele tinha um encontro com você. E foi exatamente isso que a mulher samaritana teve naquele momento, esse encontro com Jesus. Alguém? Carolina levantou a mão. Bom dia, irmão. Bom dia. Pode falar, Carol. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Paz. Eu estou achando muito interessante isso que Lindy está falando, porque eu estive assistindo algumas pregações e estudando sobre essa questão dos samaritanos, porque eu sempre ficava me perguntando por que esse povo era um povo que não se dava com os judeus. E aí, Lindy falando sobre essa questão que Jesus, a Bíblia fala que foi-lhe necessário. Ele não passou lá, não foi porque ele quis, foi por uma necessidade, porque talvez se ele não tivesse ido até aquela mulher, nenhum outro judeu iria falar sobre a salvação de Cristo, porque os samaritanos eram impuros mesmo. E aí eu fui procurar saber por que dessa impureza dos samaritanos. E aí fala que os samaritanos, como Lindy acabou de falar aí, é descendência de um povo misturado de Israel. Eles casaram com mulheres pagãs e virou uma bagunça. E também eles perverteram o culto, eles fizeram altares, no altar que era lugar de Deus, eles fizeram adoração a outros deuses, então eles foram extirpados, e eles não eram considerados. E é muito interessante Jesus falar que foi necessário passar, porque se ele não tivesse ido até aquela mulher, provavelmente ela não teria se aproximado, porque os judeus não se aproximariam dela por causa dessa indiferença que eles tinham. E Jesus marcou aquela situação para mudar a história daquela mulher, e depois, que a gente deve falar nas outras aulas sobre os outros versículos, a salvação chegou para muitos através daquele encontro que Cristo teve com aquela mulher, que não teria acontecido se ele não tivesse decidido passar por lá. Amém, gente? Só para dar uma
um parecer também aqui. Os samaritanos, eles são originados, não sei se a pastora já falou, vai falar, das outras tribos de Israel, né? Tinha Judá e Benjamim. Judá e Benjamim são os judeus, né? Que ficaram depois de Salomão, que o reino foi dividido, né? Por causa do filho de Salomão, o reino foi dividido, ficou Judá e Benjamim, reino do sul, e as outras 10 tribos, reino do norte. Ou inverti, não sei se eu inverti, que eu sou ruim com essas historinhas. Então, só que aí, gente, começou a vir as guerras, por exemplo, eles têm Samaria como a cidade principal, né? Porque quando deu a divisão, Jerusalém ficou no Reino do Sul. Então, não, vamos criar a nossa capital e a nossa narrativa, que agora a cidade santa é Samaria. Pronto, aí eles começaram a cultuar lá. Para que o pessoal não tivesse que descer para Jerusalém, entendeu? Porque o pessoal ficou sem lugar para cultuar. Porque eles começaram a ficar rivais, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. Só que veio aquelas guerras, veio aquele momento onde o povo foi levado cativo para os lugares. Só que as outras 10 tribos, elas não voltaram mais do mesmo jeito que eram. Elas voltaram misturadas, casadas com o povo de lá e misturou as religiões. Então, no final das contas, o povo samaritano é um povo que tem uma linhagem judia, mas eles são bem misturados. Misturou com o povo que eles viveram lá. Tá? Então, essa é a característica. E aí, rivaliza muito, por quê? Porque para o judeu que foi puro, ele foi, como é que vamos dizer, foi preservada a linhagem dos judeus até por conta de Jesus, porque Jesus precisava ser puro, a linhagem, então Deus teve que preservar, né, até a chegada do Messias. Por isso que é tão importante a genealogia, né, para provar que Jesus é descendente de Davi, que é descendente do fulano. Então Jesus tem uma linhagem pura da semente dos semitas, né, lá de Sem, que consegue ligar de Adão até Jesus ali. Então, precisava ser assim. Já os samaritanos, né, que são todas essas outras tribos misturadas ali, só que, num contexto aí agora, é a questão da rivalidade, né? Então, os judeus, por causa disso, eles tinham mais raiva do samaritano do que de um outro pessoa qualquer. Entendeu? E é interessante lembrar, com essa questão da impureza, da mistura, que eles se misturaram, o que Deus sempre pediu desde o princípio que não houvesse mistura, por causa da questão de Jesus, de Deus, porque misturava os cultos. Então, o povo samaritano misturou, fez uma bagunça, adorava um monte de Deus. Então, a rivalidade também, porque a crença deles era uma coisa louca. Assim, era muito misturada, além de ter misturado a raça, porque sempre que misturava, dava nisso, né? E eles misturaram demais, e acabou que, por fim, eles perverteram mesmo o culto e serviam e sacrificavam a outros deuses, e era uma confusão danada lá. Nessa questão religiosa, os judeus também não estão limpinhos, não, viu? Que eles sim, eles não são, mas o problema dos judeus é se achar melhor, né, Diego? Eles se achavam melhor justamente por causa dessa linhagem. A gente sabe que eles... Mas é porque os samaritanos são declaradamente mesmo misturados em tudo, né? Então, para eles é o fim. Exato. Mas eu entendo que é mais uma misericórdia de Deus que um zelo dos próprios judeus, sabe? Porque eles se misturaram muito religião. Você vê que os juízes, toda a época dos juízes teve isso, né? A guerra dos macabeus, que não tem na Bíblia nossa, né? Aquele confronto ali dos macabeus, é todo contando ali como que os judeus também, muitos judeus se pervertendo ali com o helenismo, né? E tudo mais. Mas só que isso não é a questão, eu só quero deixar enfático, eu vou passar para o irmão Juvenal daqui a pouco. Na verdade, é tudo misturado. Ele está dentro daquelas 10 tribos, de Dan, como é que fala? Ele pode ser mais de uma tribo, porque todo mundo foi levado cativo, embora escravo. Só que quando eles voltaram, eles voltam tudo misturado, entendeu? A irmã Nádia talvez vai dar uma resposta melhor para você. Mas assim, fora Judá e Benjamim, não tinha a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E os levitas, tá, gente? 3, desculpa. Judá, Benjamim e os levitas. Tem como puxar uma pureza. Fora essas, todas as outras, misturou tudo. Não dá para chegar assim num consenso de quem é descendente de quem. Pode falar. Se eu não me engano, no livro de Crônicas, conta a história dos samaritanos. Tem um capítulo específico lá, depois eu vou procurar e vou passar para vocês. Samaria foi invadida, na verdade, né? O reino foi invadido, e a estratégia dos invasores era a seguinte: eles pegavam parte da população, tiravam dali, levavam cativo, e traziam uma parte da população deles
lá, né, no caso, vamos dizer que fossem os babilônios, vinha e trazia para dentro da cidade, ou para dentro do estado, local ali. E para os judeus era proibido que eles se casassem com pessoas que não fossem judeus. E o povo de Samaria não obedeceu essa ordenança de Deus, e eles se casaram com outros povos, né? Se misturaram fisicamente com outros povos. Né? A genética deles, então, era diferente da genética dos judeus, que era exclusivamente da linhagem dos judeus, né? Lá de Israel, né? Do povo de Israel. E quando isso aconteceu, não foi só a questão física, né? Foi também a questão da perversão religiosa, né? Que já tinha, inclusive, acontecido com Salomão, né? Que Salomão também se casou. Na própria Bíblia fala, ele casou com várias mulheres que não eram judias, né? E ele também teve esse problema da perversão do culto, né? Só que aí, quando aconteceu isso em Samaria, os judeus, como ficou numa região limitada, para eles era fácil descobrir quem era samaritano, até pelas características físicas. E naquela época, gente, até a roupa que a pessoa vestia, a roupa do judeu era diferente da roupa dos outros. Não me perguntam como que era. Eu sei que era diferente. Se você ler a Bíblia, você vai saber que a pessoa é judeu por causa da roupa dele. Se você ler lá na Bíblia, tem vários lugares que fala que a pessoa chega no lugar, você é judeu. E também a característica dos judeus, eles eram mais baixinhos, pelo que a gente já viu falando aí também, os cabelos meio castanhos, né, e encaracolados, e eles usavam barba. Todos os judeus, os homens tinham a obrigação de usar barba, né? Tanto que tem uma passagem, parece-me que foi Davi que mandou alguns mensageiros, e para humilhar o rei, o pessoal, os inimigos que receberam os mensageiros, raparam a barba dos mensageiros. Depois vocês leem isso lá no livro de Reis, parece-me. Eu vou procurar também essa passagem, mas é muito interessante, que é uma coisa tão... Era obrigação dos judeus usar barba, tanto é que se você for olhar os judeus... como é que é o nome daqueles que usam o chapéuzinho? Os judeus... até hoje tem alguns que eles... Hã? Ortodoxo? Hã? Os ortodoxos? Ortodoxos. Eles usam barba, o cabelinho enroladinho, né? Eles usam os cachinhos assim, ó. Era obrigação, o homem tinha que usar barba, tá? E o problema da mistura era a questão da religião mesmo, porque Deus, Sim, desde que mandou o povo sair do Egito, ele já deu o mandamento que não misturasse com os povos da terra. Então, quando acontece a mistura, a gente sabe que vai perverter mesmo essa questão da crença, porque os outros povos todos adoravam outros deuses e influenciavam o povo de Deus. O problema maior da mistura, pelo lado espiritual, é óbvio, que é essa questão, né, da religiosidade, do servir a Deus, porque acaba pervertendo essa parte, né? A questão da raça a gente sabe que os judeus consideravam muito, mas a gente sabe que no mundo espiritual, definitivo é a quem você serve. Então, essa mistura, o prejudicial era essa questão de misturar tudo e de servir outros deuses, e aí era lamentável o que acontecia depois, todas as vezes. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala dessa linhagem de pureza, porque a linhagem de Jesus também não era pura. Aqui no livro de Mateus, no primeiro capítulo, fala que de duas contaminações importantes, entre aspas, né, contaminações. Uma delas foi Raabe, né, a prostituta Raabe, e a outra foi Ruth, a moabita, né? Então, são duas inserções importantes. Então, a linhagem de Jesus também não era 100% pura, né? Sim. Aí tem as outras questões de muito mais da questão da prostituição do povo judeu, inclusive Salomão, né? Ele começou a adorar outros deuses, né? E começou a ter relacionamento com as mulheres que tinham outros deuses. Então a gente tem que... E eu acho muito bacana disso, que mostra também da graça e misericórdia de Deus nessas questões, né? Mas o que eu queria deixar claro, gente, assim, pensando só a minha última participação nessa ideia dos samaritanos, né? Então, a identificação dos samaritanos é essa, né? Um povo bem misturado. Mas o mais importante é a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então, eles desprezavam os samaritanos por causa disso. Eles tinham raiva deles por conta da posição deles, por conta dessa situação entre eles. Entendeu? Pega Brasil e Argentina e multiplica por quantas vezes?
Então, não vamos entrar mais nesse ponto, com certeza. Mas aí vocês ficam entendendo, é isso, né, gente? Quando Jesus chegou ali, ela estava falando com uma pessoa que os discípulos ali perto consideravam inimigos, né? E pensa assim, a mulher já era desprezada, então o samaritano é desprezado. A mulher é desprezada, então ela era, tipo assim, a ralé da ralé, quando na visão, por exemplo, dos discípulos que chegavam ali e viram ela conversando com Jesus. Então, é uma coisa, assim, se você for trazer para o contexto de hoje, né, é uma humilhação muito grande. Então, gente, continuando aqui, eu quero dizer a vocês que as minhas aulas têm tarefa. Gostaram? E a tarefa de vocês é ler 2 Reis 17. Eu já tinha até marcado aqui, onde vai contar mais detalhes sobre essa história, né, de Samaria e o que aconteceu com eles, né, dessa divisão e do cativeiro. Inclusive, Samaria, capital de Israel, foi sitiada pelas tropas assírias por 3 anos e, posteriormente, seus moradores foram transportados para a Síria e isso está em 2 Reis, porque o capítulo era bem longo, extenso, então eu já tinha pensado de antemão de passar para vocês lerem em casa. Natália está ali me reprovando completamente, mas é uma tarefa muito interessante, amados, porque se a gente for falar bastante de histórias, então a gente acaba, né, não perdendo tempo, mas tomando um tempo que nós poderíamos esboçar outros assuntos e vocês adquirirem mais conhecimento em casa, certo? Então eu quero que vocês façam, por favor, a leitura de 2 Reis 17, né, em diante, toda a 2 Reis 17, para que a gente possa entender essa questão das divisões e como surgiu o cativeiro. E foi a partir dessa situação, quando foi sitiada pelas tropas assírias por esse tempo todo, que aconteceu o cativeiro e que quando o Diego disse... quando essas pessoas voltaram ali, eles já não sabiam mais qual era a tribo de Benjamim, qual era a tribo disso. A gente sabe-se que somente a tribo de Judá e Benjamim, né? Alguns levitas. Então, assim, mas basicamente fala-se muito sobre a tribo de Judá, que foi aquela que realmente estava mais junto, que voltaram mais com intensidade, né? Com que eles perceberam. As outras se misturaram. Então, quer falar, Ellen? Então, como eu disse, assim, né, fala da necessidade de Jesus passar por Samaria, especificamente uma cidade chamada Sicar. Entre os judeus e os samaritanos, como também já foi mencionado aqui, havia muitas divergências, né? Vocês já até anteciparam a questão da divergência histórica e também religiosa. Então, por causa dessas situações que aconteceram, havia, né, muitas divergências históricas, religiosas, muitas brigas. Então, tinha muitas situações, né, nesse contexto que a gente está falando, né, além dessas divergências, tinha a questão do cativeiro, a divisão dos 2 reinos rivais, outros deuses que vocês também vão conhecer bem, né, 2 Reis. Então, quando a gente pega para falar sobre samaritanos, sobre Samaria, a gente vê Jesus fazendo um diferencial na vida daquele povo. Jesus vindo para, de fato, transformar vidas, não só samaritanos, mas também judeus que estavam ali incrédulos, achando que eles eram os perfeitos, eles eram os santos, eles eram os intocáveis, eles eram os preferidos, e Jesus vem para quebrar paradigmas. Jesus vem para ser o divisor de águas, e ele vai naquele lugar, naquele encontro marcado com aquela mulher, que era propósito de Deus, já estava na agenda de Deus, ele está ali, ele passar por ali, e também, como foi dito aqui, falar com um samaritano já era repugnante. Com uma mulher, então, era pior. E uma mulher mais impura, porque a gente vai ler daqui para frente, essa mulher ela já tinha vários maridos, e o que ela tinha agora ainda não era dela. Então, pensa no patamar de dificuldade, de situação complicada que tinha essa mulher. Mas foi exatamente dela que Deus tinha um encontro marcado para o seu filho amado Jesus Cristo, né? Quando também foi dito a questão da linhagem de Jesus, ele dava bastante ênfase, e ele pega essas coisas diferentes para mostrar que ele é poderoso, Deus soberano sobre todas as coisas, e que ele ama você do jeito que você é.
do jeito que nós somos, do jeito que a gente é. O importante não é como eu estou, o importante é como eu serei a partir do momento que eu encontro com Jesus. Porque todos nós estávamos, aquela mulher estava ali, era a pior das piores. Era a mais discriminada, era rejeitada, tanto que a gente vai olhar, seguindo, né, os pontos, eu vou falar daqui a pouco, talvez não hoje, mas na próxima, que ela ia buscar água meio-dia. Será por que ela ia buscar água meio-dia? Alguém se arrisca a responder? Exatamente, para não ser discriminada, para não sofrer mais, porque ela já sofria. Pensa você no estado de discriminação absoluta, tristeza, sozinho, separado. A gente vai falar sobre esse também, vai ter um ponto da nossa aula que a gente vai falar sobre solidão. O que ela vivia? Ela vivia num estado de solidão, porque ninguém queria se relacionar com ela, por causa das impurezas, por causa do pecado, por causa daquelas coisas, porque todo mundo se achava os mais santos. Alguém levantou a mão? Mas se alguém, pode ficar à vontade. Então, assim, Jesus vem quebrar esses paradigmas, Jesus vem para trazer esse relacionamento pessoal com ele, né? Então, a gente, nos nossos estudos, percebemos que havia muitas divergências entre os samaritanos e os judeus. E lá vem Jesus, especificamente para a cidade de Sicar, para falar com uma mulher. Os samaritanos passam a existir como segunda parte do povo de Israel, a partir da divisão. Então, quando a gente vê, foi colocado aqui a questão da divisão, eles passam a existir como segunda parte do povo de Israel. Então, tem o povo de Israel, e tem uma segunda parte. Surgindo assim, mas não mais um povo, e sim um povo dividido e dois reinos rivais. O reino de Judá com Jerusalém e o reino de Israel tendo Samaria como capital. Em 2 Reis 12, 20, diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Então, aqui a gente também explica, né, aquilo que foi colocado. Então, quem seguiu? Ninguém, depois dessa divisão, depois de toda essa situação, ninguém mais seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Assim surgiu o reino do norte, o reino dos chamados samaritanos. Também responde a pergunta, reino do norte, também chamado os samaritanos. Então, a gente, né, entende agora. Outro assunto histórico aqui, em 722 a.C., o reino da Assíria conquistou o reino do norte, levando o povo cativo para a Babilônia, vindo posteriormente substituí-los por outros povos com suas culturas e seus deuses. Então, vimos também, né, que esse povo foi levado cativo para a Babilônia, e quando eles voltaram, posteriormente eles foram substituídos por outros povos com suas culturas e os seus deuses. 2 Reis também, 17, que é o que vocês vão ler em casa, diz o seguinte: até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até os dias de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Serfavim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Então, veja que veio gente de tudo enquanto é lugar. Veio gente de muitos lugares para habitar em Samaria. Então, além deles adorarem outros deuses de outras situações, ali também tinha uma multidão de pessoas. Era um povo totalmente miscigenado, era um povo totalmente misturado. Pessoas que conheciam Deus, pessoas que adoravam outros deuses, pessoas que não adoravam Deus nenhum. Então, Samaria era um lugar totalmente diferente. Em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança,
e habitaram nas suas cidades. Então, quando vocês leem 2 Reis 17, vocês vão entender um pouco mais detalhado sobre essa história, sobre esses contextos, dessas divisões, desses dois reinos e o que de fato aconteceu com a cidade de Samaria. A mistura de povos, o desfoque daquilo que era o mais importante e o fato deles adorarem tantos outros deuses e a razão pelo qual os judeus reprovavam completamente e os tinha como inimigo de fato. Alguém quer falar? Diego? Alguém levanta? Então, vamos para adiante. Né? 2 Reis 17, até já li, ou seja, os samaritanos passaram a seguir uma forma modificada da lei de Moisés. Então, o que aconteceu? Misturaram, juntaram muitos povos e eles passaram a seguir uma forma modificada da lei de Moisés. Então, a Torá, que era a lei de Moisés, que as pessoas deveriam seguir, quem era a Torá? Era a Bíblia dos judeus. Hoje nós temos a nossa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, né, 66 livros em sua composição no total, mas o povo de Israel, aquele povo, eles só tinham a Torá, que eram os 5 primeiros livros de Moisés, que chamamos de Pentateuco. Então, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Gênesis, Levíticos, Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eu falo isso todos os dias e agora estou... Né? Então, esses 5 primeiros livros que eram a Bíblia dos judeus, eles tinham tudo baseado ali. E nesses estudos também, os samaritanos, eles passaram a seguir uma forma modificada da lei. Então, adoravam, se perverteram, viveram de modo diferente. Eles acreditavam que o local correto de adoração a Deus, ao invés de ser Jerusalém, seria no Monte Gerizim. Assim, os judeus do Reino do Sul desprezavam os samaritanos do Reino do Norte. Entenderam, gente? Então, o que acontece? Os judeus do Reino do Sul, então a gente já entende que na divisão, o Reino do Sul ficaram com os judeus e o Reino do Norte, os samaritanos. Então, bem claro, né, nessa divisão, e os samaritanos estavam seguindo, então, na verdade, uma forma modificada da lei do Pentateuco, da Bíblia, e eles estavam totalmente corrompendo aquilo que os judeus zelavam e que a gente vê os... Ai, meu pai, fugiu o nome do povo agora. Dos samaritanos, né? Dos samaritanos, então eles passaram aquela situação e eram reprovados pelo fato de ver que os fariseus, era a palavra que eu queria, os fariseus eram aquelas pessoas que estavam lá tentando cobrar, exigir, e também eles acabam, né, se caindo nessa situação de não aceitar e ignorar completamente os samaritanos. São exatamente 10 horas, a gente continua? Então, vamos lá, vamos finalizar, né? Realmente, gente, hoje foi mais para introduzir o assunto, né? E aí eu quero deixar para vocês a pergunta: por que era necessário passar por Samaria? Já fiz essa pergunta e essa resposta várias vezes. Mas o que a gente quer? Aprender sobre esse assunto. Para vocês lerem a nossa tarefa, né, que está em 2 Reis 17, e responderem essa pergunta: por que era necessário passar por Samaria? Irmã Silva, vai falar? Por favor. Lindy, eu queria fazer uma pergunta. Por que existia essa divergência do local de adoração? Porque o primeiro templo não foi construído em Gerizim, mas eu queria entender mais por que existia essa divergência, se o local correto de adoração era o Monte Gerizim ou em Jerusalém. Então, pode falar, Diego? Posso falar? Eu ouvi essa resposta recentemente, tá, gente? Então, por isso que eu estou falando. Por acaso, eu vi isso no estudo recente, que é o quê? Depois que teve a guerra, irmã Silva, do Reino do Norte e do Sul, é narrativa política. O rei do Norte, ele não podia deixar as pessoas para Jerusalém. Então, eles criaram uma narrativa religiosa onde, gente, não é Jerusalém não, é Gerizim, se for voltar nos primórdios. Então, eles criaram toda uma narrativa para que as pessoas acreditassem que Jerusalém não tem nada a ver, entendeu? O lugar legal mesmo de adorar é Monte Gerizim.
Entendeu? Então, é mais uma narrativa mesmo para... E aí isso pegou, né? Então, porque não foram poucos anos que chegaram até da separação do reino do norte e do sul até Jesus, são anos essa verdade sendo dita, sendo dita, sendo dita, sendo dita. Então, para aquelas pessoas, era verdade. Entendeu? Então, para elas era tradição. Virou uma tradição. Mas foi nascido da divergência dos dois reinos que eles tinham que ter um lugar para adorar. Porque a adoração, para os povos antigos, e para nós também, é algo muito importante. Se ele não resolvesse essa questão, ele teria problemas políticos fortes. Então, ele tinha que resolver isso. Então, ele levantou toda uma narrativa que provava que Gerizim era o lugar de adorar. Entendeu? Mas foi mais por isso. Respondeu? Respondeu, Diego. Eu tinha ouvido mais ou menos falar isso, mas eu achei que podia ter algo mais, porque aí assim, né, eu achei, porque na passagem fala que esse local aí onde Jesus encontra com essa mulher samaritana era o poço de Jacó, né? Então, assim, era uma terra onde que Jacó deu aí, inclusive, para o seu filho, né, José? E aí eu achei que podia ter alguma coisa mais histórica, sabe? Que fundamentasse não só essa narrativa para evitar que as pessoas deslocassem anualmente para ir adorar em Jerusalém. Bacana. Ok. Tá Mais bem, alguma então? pergunta, né? Lá, Nádia. O pastor vai falar, peraí. Quando a Lindy fez essa pergunta, por que era necessário passar por Samaria? Não era uma questão geográfica, era uma questão de necessidade. Ele tinha um propósito. E quando a gente olha assim que, quando a graça de Deus, quando Alice citou aqui de Raabe, Ruth, né, são pessoas que não eram do reino, pessoas que viviam uma vida errada. No lugar de Ruth era moabita, e Raabe era uma prostituta. Essa mulher, né, ela era uma samaritana, e ainda era uma mulher que ela vivia uma vida promíscua, ela não tinha, ela teve 5 maridos, mas a palavra de Deus diz por que ela foi abençoada, porque ela falou a verdade. Jesus disse, por isso que eu digo, é o que você falou a verdade. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela foi bênção, diz que muitos samaritanos creram nisso, através do testemunho dela. Então, Deus, a misericórdia de Deus, Ele não olha o que nós fazemos, o que nós somos, Ele olha no momento em que nós encontramos a verdade. E é muito importante isso, porque é um povo escolhido de Deus, mas que vive em conflitos. Até hoje, há pouco tempo, agora recentemente, estava uma luta lá, se a capital ia ser em Tel Aviv ou se ia ser em Jerusalém, e estava aquela luta. Até Bolsonaro falou, não, tem que ser em Jerusalém. Então, eles estão sempre nesses conflitos, mas graças a Deus é um povo santo. Não esqueci de falar mais uma. Que não era israelita, não era pura, né? Que é a Betseba. Urias é um hitita, casado com Betseba. Não sei se fala exatamente que ela é uma hitita também, mas dá-se a entender que ela também era hitita. Então, Betseba também está na linhagem de Jesus, porque ela foi a mãe de Salomão, né? A mãe de Salomão, né? Tá certo. E está na linhagem de Jesus também. Eu acho não. A minha interpretação é o seguinte: Jesus tinha que passar por Samaria, porque ele mesmo disse que ele veio buscar o que estava perdido, né? Então ele tinha que passar ali para poder resgatar aquele povo, né? Assim como ele nos resgatou também. Então, assim, ele não veio para resgatar aqueles que já estavam, né? Ele fala que só os médicos é para quem está doente, não é para quem está são. Ele precisava resgatar os que estavam perdidos. E o povo de Samaria estava perdido. Verdade. Mais alguém, gente? Mais alguém quer falar? Maelen? Então,
como ela disse, ele veio realmente para resgatar aqueles que estavam perdidos. A gente vai estar terminando, né? Vamos parar por aqui. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Eu quero que vocês, por favor, leiam 2 Reis 17, para a gente trabalhar mais sobre esse assunto e para vocês conhecerem a forma histórica como tudo aconteceu, né? Os acontecimentos, as divisões e a gente sabe que história é, às vezes, difícil, e nem todo mundo gosta de estudar a história da Bíblia, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente entender as coisas que aconteceram. Por exemplo, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Por que tinha os samaritanos? O que aconteceu com eles? Por que eles eram tão rejeitados? Por que eles passavam por isso? Então, quando a gente entende a história lá de 2 Reis e de outros passos, a gente vai entender por que aquele povo tornou-se aquele povo rejeitado, se todos começaram lá no Jardim do Éden como um povo de Israel, povo escolhido por Deus. Uhum. Eu estou falando, gente, o seguinte, que também é importante ler a questão histórica, né, na Bíblia e entender, para a gente poder entender que tem um nexo. Os samaritanos não surgiram aqui do nada, de estalo, né, no Novo Testamento, não. Isso já era uma história, um fato histórico de séculos que já acontecia, né? E Jesus veio para resgatá-los também. Amém? Amém. Não podemos encerrar e a gente dá continuidade na próxima, por quê? Alô? Se nós olharmos assim, o que essa mulher foi para os samaritanos, ela era tão insignificante que nem o nome dela é citado, né? Apenas a Bíblia cita ela como a mulher samaritana, mas ninguém sabe o nome dela. Nem os estudiosos conseguiram descobrir o nome dela. Como diz Natália, geral está dando spoiler da próxima aula o tempo todo. Gente, Fala aí. Gente, só um minutinho. Para você ver como que Jesus transforma as pessoas, né? Essa mulher era repudiada pelo povo dela. E quando ela falou com Jesus, a transformação que ocorreu nela foi tão grande que ela levou a mensagem para o povo e o povo acolheu a mensagem. Por quê? Porque viu a mudança nela. Então, assim, Jesus realmente causou um impacto tão positivo na vida dela que ela mudou. Ela se transformou a ponto do povo acreditar nela, né? E ter mudança na vida das pessoas. Eu acredito que na distribuição daquelas tribos, as 12 tribos, já começou a ter rivalidade entre as tribos ali, porque uma ficou com um local melhor, outra com um lugar pior, outra tinha nascente de água, outra não tinha, e já começou aquela rivalidade entre aquelas tribos ali. Eu acredito que aconteceu aquela rivalidade e chegou esse ponto. Vamos juntar a panela? Na próxima tem que fazer só café da manhã, almoço aqui também, que o pessoal não quer ir embora, não. Amém? Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, porque minha esposa me impediu, viu, gente? Deixa ele falar, Carla. Fala, glória a Deus. Perdoa ele, Carla. E ela ainda concordou com ela. Amém? As crianças vão falar? Vamos. As crianças. Vocês querem mostrar? Vamos as crianças primeiro, depois a gente ora? Só porque a irmã ela falou que tinha que orar, vamos orar depois. Porque ela tem que entender que ela não manda na gente. Filma Lulu aí, Ming. Põe ele para aparecer. Vai, Luquinhas. Sim.